nossa série de mensagens sobre o Evangelho de Marcos. Já chegamos agora no capítulo 9, iremos expor do capítulo 9, versículos 14 até o versículo 29 para a nossa edificação. Iremos falar sobre a libertação de um jovem possesso. Jesus libertou esse jovem das garras de Satanás. E o nosso desejo é que Deus possa falar ao seu coração, que possamos entender essa passagem. Abra sua Bíblia com fé e esperança. Você que está aqui no templo e você que está em casa, acompanhe a leitura com fé e esperança para a sua edificação, para a nossa edificação. Diz assim a palavra do Senhor. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai defiando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crer. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Que Deus nos abençoe, que Deus fale ao nosso coração. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos clamar ao Senhor. Peça ao Senhor: Deus, fale comigo, eu quero entender a Tua palavra, eu quero guardá-la no meu coração. Oremos ao Senhor. Pai bendito, fale conosco, ó Deus, queremos entender a Tua palavra, queremos extrair, ó Deus, dessa passagem, lições que possam marcar a nossa vida hoje e para sempre, e que o Senhor esteja nos iluminando, para que possamos entender as verdades da Tua palavra, e que essa passagem possa trazer edificação e vida à nossa vida. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos, da experiência do alto do monte para o vale da aflição, para o vale da dor. Num único dia, um discípulo pode ir da glória do céu para os ataques do inferno. É o que aconteceu quando Jesus e os 3 discípulos voltaram para junto dos outros 9 apóstolos e os encontraram discutindo com os escribas, impotentes diante da condição desse jovem possesso, dominado por espíritos imundos. Passaram do Monte da Transfiguração para o conflito em torno de uma possessão demoníaca. Deixaram o antigozo da glória para uma cena de dor, de aflição, de desespero e de miséria.
Aqui nós temos um filme de terror com um final feliz. E a primeira cena é a cena da discussão dos escribas com os discípulos. Ao voltarem para junto dos outros discípulos, viram que estavam cercados por uma grande multidão e que os escribas, mestres da lei, discutiam com eles do monte da transfiguração para o mundo real, das discussões e das divergências. Provavelmente eles estavam zombando dos discípulos pelo insucesso, fracasso de libertar um jovem endemoniado, porque eles não puderam expulsar o demônio que estava no corpo desse jovem. Os discípulos estavam discutindo com os opositores da obra de Deus. E quando a multidão viu Jesus, o texto diz que ela ficou tomada de surpresa. Esta multidão ficou admirada e correu para saudá-lo, para cumprimentá-lo. A aparição inesperada de Jesus trouxe de volta a esperança, tanto para a multidão quanto para os discípulos. A chegada de Jesus foi bem-vinda, foi uma chegada de alívio da dor, da apreensão, do desespero. E então Jesus interpelou os escribas, os doutores da lei, os mestres da lei que discutiam com eles. E Jesus saiu em defesa dos seus discípulos, que estavam no vale da aflição. Ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece as limitações dos seus discípulos, e por essa razão foi socorrê-los no vale da aflição. Ele desceu do monte da transfiguração e no vale da aflição para socorrer os seus discípulos. Os escribas ficaram silentes. O escárnio e discussão pararam repentinamente e eles não souberam o que dizer, o que discutir com eles. No entanto, o silêncio foi quebrado por um homem que falou do meio da multidão. E aqui nós podemos observar a segunda cena. A segunda cena é o sofrimento de um pai desesperado por um filho endemoniado. Nenhum pai quer ver o filho dominado pelos demônios. E o texto diz que um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho. O pai havia trazido o seu filho na esperança de ver Jesus. Mas Jesus estava no monte da transfiguração, Jesus não estava presente, e ele descreve então para Jesus os efeitos terríveis da possessão demoníaca do seu único filho. Em Mateus, diz que esse pai tinha um único filho, e este filho era um filho que estava possesso, endemoniado, sofrendo nas garras de Satanás. E ele diz o seguinte: o espírito impuro que não deixa falar, possesso de um espírito mudo. Sempre que o espírito se apodera dele, ele diz: joga-o no chão. O propósito de Satanás, meus irmãos, é matar, roubar e destruir. Esse é o propósito do diabo. Ele não quer ver uma família feliz, ele não quer ver uma criança feliz, ele não quer ver um jovem feliz, ele quer nos destruir. E o texto diz que ele espuma pela boca, ele fica babando. O diabo, meus irmãos, quer deformar o ser humano, quer deformar o homem. O texto diz que ele range os dentes e vai defiando, debilitando, enfraquecendo, ficando rígido. Os demônios possuem os indivíduos, meus irmãos, não porque desejam ter um corpo, mas para atormentar e matar aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. O diabo odeia o ser humano, ele odeia o homem, ele odeia o ser humano, a imagem e semelhança de Deus. Marcos mostra que essa epilepsia é de origem maligna. A epilepsia pode ser controlada com remédios, mas aqui essa epilepsia é de origem maligna. Espíritos malignos muitas vezes usam enfermidades humanas como parte de seu repertório perverso, maligno, demoníaco, porque o diabo quer deformar o ser humano. E o texto diz: pedir a seus discípulos que
expulsassem o espírito impuro, mas eles não conseguiram, eles não puderam, eles não tiveram força, poder, habilidade, eles foram impotentes. Os discípulos, meus irmãos, que há pouco tempo haviam realizado muitos milagres e tinham expelido muitos demônios, agora se defrontaram com um caso muito difícil. Difícil demais para eles, eles não puderam repreender esse espírito maligno e libertar este homem das garras de Satanás. Eles estavam aprendendo por meio desta humilhante experiência a grande lição: sem mim nada podeis fazer. Na verdade, meus irmãos, nenhum pregador, nenhum pastor, ninguém pode por si mesmo libertar uma alma atribulada, uma alma nas garras de Satanás, só pelo poder de Deus. É por isso que Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Apesar de ter ali 9 apóstolos, eles não puderam libertar esse jovem possesso das garras de Satanás. Olha o desespero desse pai. E a terceira cena, meus irmãos, foi a exclamação de dor e indignação de Jesus. Jesus então lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. A quem Jesus chama de geração incrédula? Talvez se refira à multidão e aos escribas que discutiam com os discípulos. Talvez se refira a todos os presentes como representantes da incredulidade nacional de Israel. Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Talvez aos discípulos que não foram capazes de expulsar os demônios. No entanto, Jesus não estava satisfeito, meus irmãos, não somente com os 9 que haviam falhado nessa emergência. Esse homem pediu que os apóstolos que estavam ali pudessem expulsar os demônios do corpo do seu filho, eles não puderam. Na verdade, Jesus estava profundamente insatisfeito com seus contemporâneos, com o Pai, que não tinha uma fé suficiente no poder curador de Jesus, com os escribas que, em vez de revelarem qualquer piedade, estavam muito provavelmente exultando e zombando da cara dos discípulos. Vocês não podem expulsar o demônio do corpo deste jovem, vocês são impotentes. Estavam aqui de maneira zombeteira, fazendo um chacota da cara dos discípulos, ou com a multidão em geral, que nos evangelhos é apresentada como estando muito mais preocupada consigo mesma do que com os outros. Jesus disse à multidão: vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes pães e vos fartastes. Quem sabe Jesus estava ali falando também com a multidão. E por último, embora não menos importante, com os 9 discípulos, por terem falhado no exercício de sua fé, por não terem se lançado de todo o coração numa oração perseverante. Jesus estava insatisfeito com esses seus contemporâneos. Em outras palavras, meus irmãos, num grau maior ou menor, todos sofriam de falta de fé. Os escribas, os apóstolos, a multidão em geral e até o próprio Pai. A incredulidade é o maior perigo de todos, tanto para o cristão quanto para o não cristão. A incredulidade desagrada o coração de Deus. E Jesus estava insatisfeito e disse: ó geração incrédula, até quando vos sofrereis? Trazei-mo. E aqui nós podemos observar a quarta cena, a conversa de Jesus com o pai do menino. E então Jesus diz: traga o menino para cá. Então o trouxeram. E quando ele viu Jesus, o espírito
imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. E então nós podemos ver que esse menino se convulsionou e que o espírito maligno se agitou dentro dele. Em outras palavras, quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino, e ele caiu no chão e, contorcendo-se e espumando pela boca. Vocês já viram alguém assim? Que se contorce diante do poder de Jesus, que espuma, que chega a ranger os dentes? Não era um caso comum de epilepsia, mas um caso agravado por um demônio que possuía o corpo deste menino. A convulsão acontece no mesmo momento em que o demônio vê Jesus. Quando ele viu Jesus, ele se deparou com o Rei dos Reis e se convulsionou. Não foi somente uma desordem cerebral operando por si mesma. Não foi apenas um problema neurológico, mas demoníaco, diabólico, satânico que operava no corpo deste menino. E Jesus então perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece com ele? Quanto tempo? E o pai respondeu: desde criança, desde que ele era pequeno, desde a tenra idade. E aqui nós podemos observar, meus irmãos, que o diabo não poupa nem mesmo as crianças. O diabo também odeia as crianças. E esse jovem era dominado pelo diabo desde a infância. Desde a infância ele tinha uma perturbação espiritual. E o pai diz: muitas vezes o espírito lança no fogo e na água e tenta matá-lo. Isso revela, meus irmãos, que o verdadeiro objetivo da força maligna era matá-lo, destruí-lo. E então o pai diz: mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Os discípulos não puderam, 9 discípulos que estavam no vale da aflição. E ele então diz: tem compaixão de nós. Provavelmente ele era casado, ele era pai, quem sabe a esposa era viva também. E tem compaixão de nós e ajuda-nos. Havia uma última chama de esperança. Se podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Em outras palavras, tem compaixão de nós e ajuda a nossa família. Ajuda o meu filho. Liberta o meu filho. Ajuda a nossa família que está aflita, desesperada, cansada, sobrecarregada, destruída. É uma fé frágil, meus irmãos, num Salvador forte. Ao que ele respondeu, Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Isso significa, meus irmãos, que o poder ilimitado de Deus está disponível a qualquer um que confie inteiramente em Cristo. Se podes, tudo é possível ao que crê. Nós devemos orar. Eu fico pensando assim: Deus fez um milagre do meu tio, 88 anos, entubado, com Covid. Deus tirou da morte. Deus é que preserva a vida da gente está na mão de Deus. E Deus é quem liberta os nossos filhos das garras de Satanás. Deus é quem sara a família que está quebrada e destruída pelo pecado. Cristo é quem pode restaurar vidas. Cristo é quem pode salvar o mais vil pecador. Como Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. O pai reconhece que tem fé, mas uma fé pequena. Quem sabe a sua fé também é pequena.
mas que a sua fé pequena seja colocada no Cristo grande, no Rei dos Reis, no Salvador forte. Nesse momento ele suplica por si mesmo: ajuda-me pela minha falta de fé. Ele tinha até agora intercedido pelo seu filho, mas agora ele roga por si mesmo: ajuda-me na minha falta de fé. Em outras palavras, ajuda-me contra mim mesmo. Tudo depende somente de ti. A Bíblia diz, meus irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Segundo Moody, há 3 tipos de fé. Há uma fé que se apega como homem que luta aqui para sobreviver, como um desesperado nadando nas águas profundas. E ele está nadando, dando braçada, como esse homem que luta para sobreviver. Há uma fé que se apega como um homem agarrado à lateral do barco, está ali agarrado na lateral do barco, em meio à tempestade da vida, mas ele está agarrado à lateral do barco. E há uma fé que descansa em segurança dentro do barco e consegue estender a mão e ajudar outros a entrar. Que você possa ter esta fé como aquele que está dentro do barco, estendendo a mão e ajudando outros a entrar dentro do barco da fé. Com frequência, meus irmãos, temos uma fé que luta para sobreviver. Como o pai nesse relato, um pai arrasado, que acompanhou a aflição do seu filho desde a tenridade até a juventude, nas garras de Satanás, sofrendo, sendo escravo do diabo. Mas ele diz: ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me na minha falta de fé. E então nós podemos ver a 5ª cena, a cura do jovem endemoniado pelo poder de Jesus. Vendo Jesus que a multidão concorria, talvez por curiosidade, esperando por algum espetáculo, o show da fé. A multidão gosta do show da fé. Mas Jesus, meus irmãos, nunca encorajou esse tipo de curiosidade vã, nem tampouco desejou ser visto como apenas e simplesmente um curandeiro. Jesus é muito mais do que isso. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Redentor dos eleitos de Deus, o Salvador, o Senhor da história, o Senhor da igreja, o cabeça da igreja. E por essa razão Jesus repreendeu o espírito, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais tornes a ele. Veja bem que Jesus libertou esse jovem para sempre. Jesus está inteiramente no controle. Ele tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Ele tem as chaves da morte e do inferno. E então o Espírito deu um grito terrível, agitou o menino violentamente e o deixou. E o menino ficou deitado ali com a aparência de morto. Isso mostra, meus irmãos, tanto o poder quanto os impulsos destrutivos do demônio. Houve um grito do demônio, fazendo uso aí das cordas vocais do menino. Ele sacudiu o menino com violentas convulsões e saiu dele. E ele deixou o rapaz como morto. Ele ficou parecendo um cadáver, catatônico, imóvel e rígido, a ponto de muitos dizerem: morreu. E aí Jesus poderia ter dito: morreu para você, miserável, que para mim está vivo. Porque Jesus poderia ter dito isso. Jesus, tomando pela mão, o ergueu e o levantou, diz o texto. Jesus levantou o jovem do seu estado comatoso, de inconsciência, um estado de coma, e ele se colocou em pé pelo poder de Deus.
E aqui nós podemos ver que Jesus o libertou de todo mal e libertou este jovem que estava possuído pelos demônios, para que esses demônios nunca mais pudessem entrar no corpo dele, nunca mais tornes a ele. É assim que Jesus faz na vida do crente. Quando Jesus entra na nossa vida, meus irmãos, nunca mais o diabo entra no nosso coração. Não tem esse negócio mais de fazer sessão de descarrego para libertar o crente, porque o crente genuíno não fica endemoniado. Aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Quando Jesus salva o pecador e entra no coração dos seus filhos, o diabo nunca mais tem poder sobre a nossa vida. Nunca mais torna a ele. E a sexta cena foi a reunião de Jesus em particular com seus discípulos em uma casa. E depois, quando Jesus estava numa casa com seus discípulos, eles perguntaram: por que não conseguimos expulsar aquele espírito imundo? Jesus respondeu: essa espécie só sai com jejum e oração. Com oração e jejum. Em outras palavras, por que os 9 discípulos falharam? Porque negligenciaram a sua vida espiritual e a prática da oração e do jejum. A oração, meus irmãos, é a fé voltada para Deus. Tanto a fé quanto a oração testificam que o poder espiritual não está no indivíduo, mas está em Deus. Não são os apóstolos que têm poder neles mesmos. Eles carecem de Deus, eles dependem de Deus. Embora capacitados por Cristo com dons de expelir demônios, sem a dependência completa em Jesus, eles não tinham nenhum poder. Nós devemos depender de Jesus. Nós temos autoridade sobre o mal na dependência de Jesus, na força de Jesus. Porque o diabo não tem medo de nenhum cristão, o diabo só tem medo de Jesus. É na autoridade dele é que nós vencemos as forças do mal. É andando juntinho com Jesus é que nós podemos vencer o pecado, vencer as tentações e vencermos todo o mal. É nele. É por isso que Jesus nos ensina a orar dizendo: Pai, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E o mal ali é o maligno. Nós só podemos vencer Satanás na força do Senhor. Na força do Senhor. Meus irmãos, o que esse texto tem a ver com a nossa vida hoje? Quais aplicações nós devemos carregar para o resto da nossa vida? Primeira coisa, que em lugar de ficarmos discutindo com os inimigos da obra, nós devemos fazer a obra de Deus. Quando Jesus desceu do monte da transfiguração, os apóstolos estavam ali discutindo com os escribas. Os escribas estavam discutindo ali com os discípulos, enquanto um pai aflito estava sofrendo com um jovem possesso, com um jovem perturbado pelo diabo, com um jovem que era lançado no fogo e na água, e os demônios tentaram matá-lo. Os discípulos que estavam discutindo com os escribas, eles não conseguiram expulsar esses demônios. Devemos, meus irmãos, caminhar neste mundo de trevas, na fé naquele que é a luz do mundo. Nós vivemos num mundo de trevas, mundo difícil, mundo sombrio. A nossa experiência do topo do monte da oração deve nos capacitar e ajudar aqueles que estão no vale da aflição. Hoje nós estamos aqui no templo, no topo do monte da oração, aprendendo a palavra de Deus, recebendo a palavra do Senhor. Mas Deus te capacita aqui para que você, no vale da aflição, possa ajudar outras pessoas. Há um ano que participamos do acampamento da nossa igreja. Você se lembra do tempo do nosso acampamento? Uma família cuidando de famílias.
Que coisa boa. Queríamos fazer ali as nossas tendas, como Pedro quis. Olha, Senhor, aqui é muito bom, vamos fazer 3 tendas, uma será tua, outra de Elias e outra de Moisés, vamos ficar por aqui mesmo, aqui é bom demais, aqui está o antigozo da glória. No entanto, meus irmãos, saímos dali com a notícia da pandemia da Covid-19, tudo parado, voos cancelados, lockdowns, mortes, desempregos, incertezas, o vale da aflição. E nesse vale da aflição nós devemos viver com fé, falando do amor salvífico de Cristo e ajudando os que sofrem. Nós estamos no vale da aflição e não tem jeito de correr desse vale. Nós devemos levar esperança para outras pessoas, levar fé, luz, salvação em Cristo. Nós devemos, nesse vale da aflição, cuidar de famílias. E nós devemos consolar os que choram. Nós devemos orar uns pelos outros. Nós devemos amar uns aos outros. Nós devemos suportar uns aos outros. Nós devemos cuidar uns dos outros. Nós devemos estimular uns aos outros. Nós devemos cuidar daqueles que carecem da nossa ajuda. Que possamos fazer diferença no vale da aflição. Nós que recebemos no topo do monte a revelação de Deus, as bênçãos de Deus, nós devemos compartilhar com outros que estão no vale da aflição, do amor de Cristo, da graça de Jesus e ajudar os que sofrem. Mas, em segundo lugar, nunca é cedo demais para orarmos pela salvação das crianças. Vejam bem, esse jovem era possesso de demônios desde a eternidade. Esse pai sofria com esse jovem desde a infância. O demônio o impedia de falar, o lançava no chão, no fogo, na água, tentando matá-lo. E cada dia que passava, ele ficava pior. O texto diz que ele definhava. Se Satanás investe desde cedo na vida das crianças, nós deveríamos investir muito mais na salvação das crianças. Se as crianças podem ser cheias de demônios desde a infância, elas podem também ser cheias do Espírito Santo desde a infância. Por isso Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais ao reino dos céus. E aí, meus queridos irmãos, nós devemos cuidar das crianças, porque quantos pedófilos querem destruir a vida das crianças, abusando das crianças. Quantas escolas, quantos esquerdistas, quantas pessoas querem ensinar a ideologia de gênero nas escolas, ensinando que o menino pode ser menina e que a menina pode ser menino. Nós devemos defender as crianças, orar pelas crianças, levar o amor de Deus para as crianças, evangelizar as crianças, educar as crianças, trazer as crianças para a escola dominical, possibilitar uma sala de Google Meet para evangelizar os nossos filhos, fazer o culto doméstico, orar pelos nossos filhos, para que Deus esteja sarando o coração das nossas crianças. Quantas crianças estão sendo usadas nessa pandemia para o tráfico de drogas, e nós devemos alcançar as crianças para que elas possam conhecer o amor de Cristo e sejam libertas de todo mal e conheçam a graça de Jesus. É por isso que a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que se deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Mas em terceiro lugar, meus queridos irmãos, sem uma vida de oração, nós fracassamos na nossa luta contra o diabo. Os discípulos perguntaram a Jesus: por que nós não podemos expulsar aquele espírito imundo? Jesus respondeu: essa espécie só sai com oração e jejum. Não há poder espiritual sem oração. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Tem crente que não ora,
Não ora de manhã, não ora à tarde, não ora à noite, não lê Bíblia, não se alimenta da palavra de Deus. Existem crentes vazios de Deus, vazios das coisas de Deus, vazios da palavra de Deus. O poder não vem de dentro, o poder vem do alto, vem do Senhor. O poder espiritual não está no indivíduo, o poder espiritual está em Deus. É por isso que o profeta diz, não é por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Sem uma vida de oração, nós fracassamos na nossa luta contra o mal. E nós devemos orar. Não é o STF que governa o Brasil. Por mais decisões estapafúrdias contra a fé cristã, Cristo continua no trono. Cristo não deixou de reinar por causa da pandemia e por causa das desgraças que acontecem neste mundo. Cristo continua sendo rei. E quero dizer ainda mais, você que tem medo da Covid-19, tem medo de morrer, eu quero dizer uma coisa, que um dia você vai morrer. Se não for de Covid, vai ser de câncer. Porque a Bíblia diz o seguinte, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós devemos saber que a nossa vida aqui neste mundo é de peregrinação, é o vale da aflição, da dor, mas nós devemos correr para Cristo, porque Ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso resgatador. Que a nossa esperança em Cristo não se limita apenas a esta vida, a nossa esperança está além desta vida. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E nós iremos vencer esse mundo tenebroso, esse mundo mau, é pela fé. E nós cremos que no dia final, quando Jesus vier, Ele vai colocar um ponto final em toda a nossa dor. E Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá dor, nem pranto, nem luto, porque as primeiras coisas passaram. É assim que nós vivemos, meus irmãos. É pela fé. Sem uma vida de oração, nós fracassamos na nossa luta contra o mal, na nossa luta contra o diabo. Vamos falar com Deus, vamos clamar ao Senhor, vamos buscar a face de Deus, vamos buscar a presença de Deus. Eu convido os irmãos que estão no templo a se colocarem em pé, e você que está em casa, acompanhe a oração. Vamos orar com o pastor Rui, ele vai estar orando, impetrando a bênção sobre nós. O nosso desejo é que Deus te abençoe, que Deus encha o seu coração de esperança, porque Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Oremos. Deus Santo, clamamos ao Senhor que tenha misericórdia da nossa vida. Deus, ajuda-nos a fazer a Tua obra, Senhor. Não discutir com aqueles que não querem fazer, com aqueles que levantam-se contra ou que realmente nem estão aí para a Tua obra, mas nos ajude a fazê-la, porque confiamos no Senhor e o Senhor é o dono da obra e o galardão nos espera para aqueles que trabalham para o Senhor. Nos ajude, Senhor, a enxergar assim. Nos ajude a abençoar aquelas crianças, as nossas crianças, as crianças deste mundo que estão sendo muitas vezes instruídas numa doutrina errada, numa ideologia errada. Ó Deus, mas nós temos a verdade, a Tua palavra é a verdade. Nos ajuda a ensinar essa verdade a essas crianças, Deus. Os pais se levantem em casa e ensinem, não deleguem isso para a escola. Ó Deus, responsabilidade do Teu povo. Nos ajude, Senhor, a guiar essas crianças no caminho certo, na luz. Oh, a Tua palavra é verdade. Nós vivemos não cegos num mundo perdido, mas nós sabemos que estamos indo ao encontro do Senhor. Oh, Jesus amado, guia a nossa vida, nosso povo, guarda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Não deixa-nos perdidos, nos dê força a viver esses momentos difíceis. Um dia estaremos com o Senhor na glória eternamente, mas ainda estamos aqui neste mundo caído. Oh Deus, que a nossa fé fortaleça a cada dia, que nós levemos essa palavra às outras pessoas, para trazer a esperança de que o Senhor reina acima de tudo e acima de todos. Ninguém está acima do Senhor, por mais que alguns pensem que estão e queiram estar, ninguém está.
O Senhor reina de eternidade a eternidade, pois Tu és Deus eternamente. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos nós e com todo o povo de Deus, todo Israel de Deus, agora e sempre. Amém. Glória a Deus.